isso fica muito difícil da gente também se concentrar em outras coisas, né? Mas a experiência sendo válida e vocês quiserem, a gente vai continuar nesse processo, beleza? Então, antes de qualquer coisa, gente, falando da Primeira Guerra Mundial, né? É um dos temas mais importantes para a gente entender o mundo de hoje, para a gente entender o mundo atual. Um dos temas mais importantes para a gente entender o século XX, né? Assim, o século XX tem pouco tempo que terminou. Na verdade, segundo um historiador, existe a ideia de um longo século XX que só vai acabar depois dessa bendita pandemia. Mas, de fato, o século XX ele não pode ser entendido se a gente não entender a Primeira Guerra Mundial. Ele não tem um peso, né? A discussão sobre a Primeira Guerra Mundial não tem um peso, por exemplo, sobre a discussão sobre a Segunda Guerra, né? Que está no imaginário de todo mundo, que apresentou para o mundo figuras pesadas como Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt, né? São figuras que todo mundo já ouviu falar em algum momento, todo mundo já ouviu falar de Hitler, todo mundo já ouviu falar de Mussolini, todo mundo já ouviu falar de Winston Churchill. Então a Segunda Guerra Mundial é representada em dezenas e dezenas de filmes, em filmes de super-herói. Então, se a gente vê lá o Capitão América, né, grande parte do universo Marvel, enfim, aborda algum momento ali a questão da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo já ouviu falar sobre fascismo, todo mundo discute fascismo, né, nazismo, enfim. E a primeira Guerra Mundial em geral é deixada de lado. Só que é preciso compreender que todos esses elementos eles tiveram como fundador exatamente o conflito de 1914 e 1918, né? Hitler, Churchill, Mussolini, Roosevelt, todas essas figuras, digamos assim, tiveram a sua participação de algum modo na Primeira Guerra Mundial, certo? Então, assim, a gente precisa entender fundamentalmente como é que esse fenômeno, certo, ocorreu. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele tem um livro chamado A Era dos Extremos. Rapidinho, vou pegar para vocês. Hobsbawm tem esse livro aqui, ó. Tá pelo contrário, porque eu estou pela webcam aqui do meu notebook. Mas aqui, ó, A Era dos Extremos. Percebam que ele fala do longo, ou melhor, o breve século XX. E na perspectiva dele, o século XX começa exatamente em 1914 e termina em 1991, certo? E Hobsbawm, ele fala exatamente da importância que foi a Primeira Guerra Mundial como elemento de ruptura com determinados aspectos do século XIX, com determinados aspectos, digamos assim, da, da realidade europeia e mundial, certo? Antes de 14. Mas, para começar, vamos fazer uma rápida revisão sobre imperialismo, já que foi o último tema que a gente trabalhou, não sei se vocês se lembram, certo? Qualquer dúvida, façam perguntas aqui pelo chat, certo? Então, é uma coisa bem rápida mesmo, coisa de 5 a 10 minutos, para a gente se situar. O imperialismo, certo? Nesse caso, ou neocolonialismo, ele foi um movimento de expansão europeia, principalmente sobre a Ásia e a África, certo? Isso da segunda metade do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial, certo? O imperialismo, na verdade, ele esteve relacionado principalmente com a Revolução Industrial, mais especificamente com a Segunda Revolução Industrial, certo? Aquela Revolução Industrial marcada por uma série de avanços tecnológicos,
né, na química, na biologia, na física, na eletricidade, né? Então a gente vai ter ali, a partir da segunda metade do século XIX, certo? Um desenvolvimento industrial significativo, certo? A produção industrial cresceu significativamente, a produção de aço, certo? Vai ser o início do surgimento da indústria do petróleo, certo? Vai ser o início da utilização em larga escala, principalmente da eletricidade, vai ser o início de um processo, né, de desenvolvimento das comunicações, né, o telégrafo, o telefone, depois mais para frente um pouquinho o rádio, né, vai ser o início do processo de desenvolvimento da indústria automobilística e principalmente a consolidação da indústria petrolífera. Né? A gente vai entrar numa era de uma sociedade baseada no petróleo. Somos uma sociedade baseada no petróleo. E o início desse processo se deu exatamente no final do século XIX e início do século XX. E aí, esse crescimento industrial acabou gerando, primeiro, a necessidade de novas matérias-primas, a necessidade de mão de obra barata, e com a crise do capitalismo, por volta de 1870, gerou a necessidade da exportação de capitais. Foi a necessidade da exportação de capitais. E onde é que isso ocorreu principalmente? No início do século XIX, a gente viu o processo de independência das colônias europeias na América. Né? A gente estudou ano passado, principalmente, né, a independência dos Estados Unidos, da ex-colônia britânica, a independência da América, da, da América Espanhola e a independência do Brasil, América Portuguesa, certo? E ao longo do século XIX, esse desenvolvimento industrial acabou gerando essas outras necessidades que eu falei. E eles foram buscar isso exatamente na Ásia e na África, principalmente, certo? E aí a busca por mercado consumidor, a busca por matérias-primas e a busca por mão de obra barata. E também a busca por locais onde se pudesse investir capitais, certo? E tudo isso, digamos assim, justificado pela missão civilizadora europeia. Né? A Europa, nesse momento, vai desenvolver uma ideia de ciência baseada, vai desenvolver uma ciência biológica. E essa ciência biológica, baseada nas descobertas de Charles Darwin, né? Com a origem das espécies, a, a disputa entre as espécies mais adaptadas, digamos assim, né? E isso tudo vai acabar gerando uma pseudociência que vai dividir a humanidade em raças, certo? Vai diminuir a humanidade em raças e vai, nesse sentido, fazer uma escala dessa divisão em raças em que o branco europeu ele é o superior e gradativamente, né, ele vai criando raças, vai construindo uma ideia de raças inferiores. E nesse caso, a raça europeia, como a raça mais superior, digamos assim, teria como obrigação a civilização, certo? E aí eles se colocariam no direito de, primeiro, dominar outros povos considerados inferiores e também se apropriar das riquezas desses outros povos considerados inferiores, certo? E aí esse imperialismo ele vai contar, digamos assim, com a partilha da África, principalmente com a Conferência de Berlim em 1884, onde os países, as potências europeias, dividiram entre si, certo, os territórios africanos, sem levar em consideração os aspectos históricos, políticos, culturais, étnicos e linguísticos dessas nações africanas, já que a África já tinha uma história riquíssima antes da conquista europeia e antes do mercado de escravos e também antes, certo, da dominação europeia. E aí britânicos, franceses, alemães, né, disputavam espaços
Bélgica disputavam espaços no território africano. Esses espaços tinham a ver com aspectos estratégicos geograficamente e também com a necessidade das riquezas naturais. Então, a África era e é riquíssima em petróleo, em ouro, em diamante, em produtos tropicais, naquele momento em seringueiras que pudessem ser usadas principalmente na indústria automobilística, né? Então, todos esses fatores geraram a disputa entre as grandes potências europeias, certo? Esse imperialismo também se deu na Ásia, onde as principais dominações se deram, por exemplo, na Índia, onde os britânicos dominavam desde metade do século XVIII, e na China, onde os britânicos, juntamente com as outras potências europeias, forçaram a dominação na Índia a partir da introdução maciça do ópio e a proibição dessa introdução maciça do ópio pelos ingleses que produziam a papoula na Índia acabou gerando a chamada Guerra do Ópio, por exemplo, entre 1840 e 1842. Foi a primeira guerra, tiveram outras. E pelo Tratado de Nanquim de 1842, a China acabou cedendo Hong Kong à Inglaterra e abrindo seus portos, certo, às potências imperialistas. Então, digamos assim, eu fiz um resumo muito rápido, porque a gente já passou 2 ou 3 aulas discutindo isso, certo? Foi só mesmo para relembrar vocês. E por que eu estou falando do imperialismo? Porque o imperialismo é um dos fatores, digamos assim, importantes para a gente entender a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Pois é, Alice, a famosa Guerra do Ópio, em que os ingleses inundaram o mercado chinês de ópio, as autoridades chinesas ficaram revoltadas, afundaram navios ingleses carregados de ópio, e isso fez com que a Inglaterra declarasse guerra aos chineses. Ao final dessa primeira guerra do ópio, os chineses foram humilhados e obrigados a abrir seus portos para as potências estrangeiras, já que os chineses não queriam contato com os ocidentais, e eles estavam um pouco certos, certo? Porque o resultado foi exatamente isso. Clara Leão, de Guanambi, grande abraço para você. Cadê seus colegas, Clara? Então, assim, é fundamental compreender, certo, que o imperialismo está ligado, mas não foi o único motivo para a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, agora, a partir de agora, falando especificamente sobre a Primeira Guerra Mundial, quais os antecedentes dessa guerra? Pois, esse período do imperialismo industrial dentro da Europa, ou seja, as transformações do capitalismo pós essa crise de 1870, que gerou essa corrida das potências europeias, certo? Pelas terras e pelos recursos da África e da Ásia. Essa necessidade, principalmente por mercado consumidor, que fez os chineses, que fez os franceses, que fez os alemães assediarem a China, assediarem o Japão, que fez a França invadir a Indochina, né? Que fez Inglaterra ganhar, digamos assim, numa guerra África do Sul dos holandeses, ou dos descendentes de holandeses, na chamada Guerra dos Boeres em 1900. Todo esse processo, certo? Todo esse período aí de 1871 a 1914. Esse foi um período chamado de Belle Époque, ou Bela Época. Por que foi um período de Belle Époque? Por que foi considerado Belle Époque? Porque foi um período onde houve esse imenso avanço do crescimento econômico, né, do desenvolvimento econômico dentro da Europa. Houve um avanço significativo do desenvolvimento industrial dentro da Europa, certo? E também foi um momento de desenvolvimento científico muito importante. Como eu falei para vocês, esse foi o momento onde se desenvolveram indústrias fundamentais para dar a cara do século XX. As telecomunicações, a indústria automobilística,
a energia elétrica, desenvolvimento, certo? Desenvolvimento da ciência, que foi muito importante, né? Desenvolvimento de antibióticos, desenvolvimento de vacinas, certo? Então foi um momento de relativa paz, não ocorreram tantas guerras assim. Entre 1871 e 1914, certo? Por exemplo, em 1814, a fotografia, Paula, isso mesmo, certo? O cinema, né? O início da gravação, por exemplo, das músicas, certo? Então, todos esses elementos foram importantes e foram, digamos assim, um sintoma desse desenvolvimento científico e desse desenvolvimento tecnológico, digamos assim. Então, teve relativa paz. Nesse momento, desse período aí, entre 1871, que foi quando acabou a Guerra Franco-Prussiana, na Guerra Franco-Prussiana, a Prússia venceu e finalizou seu processo de unificação alemã, tomando os territórios da Alsácia e da Lorena da França. E da partir daí ocorreram guerras pontuais. Por exemplo, a Guerra Russo-Japonesa em 1904 e 1905, a Guerra da Crimeia, duas guerras dos Balcãs, mas todas guerras muito isoladas. A guerra é muito, como é que eu posso dizer, muito isoladas, muito localizadas, digamos assim, né? Por exemplo, então assim, teve esse período de relativa paz, progressos tecnológicos, científicos, algumas reformas sociais, elevação do padrão de vida, principalmente da população trabalhadora, ou seja, a exploração que os europeus faziam da mão de obra e dos recursos, né, e dos recursos na Ásia e na África, possibilitou o desafogamento da pressão social nos países centrais, nas potências imperialistas. Vocês estão com problema na internet aí, é? Estou percebendo nos comentários. Quem mais está com problema de entendimento da internet aí? De cortar ou de falhar? Vixe, será que é a minha? Eita, tá todo mundo ruim. A minha não é muito boa não, quando chove. Mas tá prejudicando o entendimento? Não indica nada que a internet está falhando. Tá prejudicando o entendimento de vocês? Pronto, então eu vou adiantar. Se ficar muito ruim, aí vocês me falam, porque a minha também não é muito confiável, não. Então, beleza, vamos lá. Então é isso. Esse período de relativa paz, progressos tecnológicos e científicos, reformas sociais, elevação do padrão de vida da população europeia. Foi também um momento de crescente nacionalismo, certo? O que foi esse crescente nacionalismo? Foi o crescimento da ideia de pertencimento a uma nação, certo? A ideia de nação é uma construção europeia proveniente principalmente depois da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, certo? A Revolução Francesa é que vai construir a ideia de pátria, ou seja, de se fazer parte de uma pátria e não de ser súdito, né? Ou seja, o indivíduo não vai ser mais o súdito do rei fulano, não vai ser mais o súdito da dinastia fulano de tal, mas ele vai ser cidadão de uma pátria, certo? Ele vai ser ligado a essa pátria, que é ligado a esse pedaço de terra, esse pedaço de chão. Quando Napoleão
digamos assim, arrasou meio mundo da Europa no início do século XIX, os povos que foram dominados por Napoleão também começaram a construir esse sentimento de pertencimento a uma certa nação, a uma certa raça, a uma certa etnia. Eu sei que cada um desses conceitos que eu estou falando aqui, eles são bem diferentes um do outro, mas eu não vou entrar muito bem nisso agora. Mas, por exemplo, é quando o francês começa a ter a noção de ser francês, é quando o inglês começa a ter a noção de ser inglês, é quando o russo começa a se sentir russo, ucraniano, polonês, enfim. E esse sentimento de nacionalismo, ele vai aflorando no momento em que muitas dessas nações estão submetidas a outras nações. Por exemplo, a Polônia, certo? A Polônia, ela era um território que já tinha sido independente em algum momento lá na Idade Média, no início da Idade Moderna, mas que a Polônia, por exemplo, em 1914, seu território estava dividido entre 3 impérios. Então havia a Polônia russa, a Polônia austro-húngara e a Polônia alemã, certo? Os tchecos, por exemplo, estavam subordinados ao Império Austro-Húngaro. Os bósnios estavam subordinados ao Império Austro-Húngaro. Né? A região da Alsácia e da Lorena, por exemplo, que era inicialmente francesa, estava subordinada à Alemanha. Os finlandeses estavam subordinados aos russos. E são vários os exemplos disso. Né? Então começa a se fortalecer esse sentimento de nacionalismo. E alguns desses sentimentos de nacionalismo eles vão se exacerbando, ou seja, eles vão ficando tão fortes que eles vão se tornar agressivos contra, digamos assim, o outro grupo que ele considera inimigo ou que ele considera invasor ou que eles consideram dominantes. Certo? Então, é nesse sentido aqui que a gente está falando desses nacionalismos. Um outro fator vai ser essa busca por novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Nesse caso, o imperialismo. Como eu falei para vocês, é muito importante compreender o imperialismo para a gente compreender a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Como a gente já viu também sobre o processo de unificação alemã, a Alemanha se unificou tardiamente, apenas em 1871. A Itália também se unificou tardiamente em 1870. Enquanto isso, França, principalmente França e Inglaterra, já haviam dominado partes significativas da África. Né? França e Inglaterra já haviam dominado partes significativas da Ásia. E a Alemanha, como grande potência, Ana Maria fez um comentário aqui. Isso, o texto que o senhor mandou trata um pouco dessa questão do nacionalismo na Polônia, apesar da divisão, exatamente. Ou seja, a Polônia era um povo, os poloneses eram um povo, uma etnia, uma nação, que não tinham a sua liberdade, a sua independência. Porque eles estavam, digamos assim, entre a dominação de 3 grandes impérios centrais: os russos, os austro-húngaros e a própria Alemanha, o próprio Império Alemão. É tanto que, só adiantando aqui, só um spoiler, né? A Polônia só vai se consolidar como uma nação, como um país, exatamente depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, assim, há essa busca porque assim a Alemanha ela se unifica tardiamente, mas ela avança de maneira bastante espetacular e no início do século XX a Alemanha vai ser a principal produtora de produtos industrializados do mundo. A Alemanha ultrapassa a Inglaterra, digamos assim, naquela categoria de oficina do mundo. E aí tem um detalhe importante. A Alemanha ela vai crescer em indústrias significativas, em indústrias importantíssimas, que são chamadas indústrias de base, indústrias de bem de capital. Ou seja, a Alemanha ela vai se desenvolver significativamente na indústria química e vai se desenvolver significativamente na indústria siderúrgica e metalúrgica, que vão ser fundamentais para o novo processo de desenvolvimento capitalista a partir de então. Então a Alemanha se torna uma grande produtora de industrial, mas a Alemanha
não tem muitas vantagens, digamos assim, no processo de divisão, né, dos territórios dominados em África e em Ásia, certo? Então, há essa busca importante, né? E essas rivalidades que vão surgindo vão gerar o que a gente chama de paz armada, ou seja, os países, essas grandes potências europeias, elas começam a investir pesadamente em armamento. E não só, elas passam a investir em treinamento, né, das suas forças armadas. Então, o aumento da rivalidade vai gerar o aumento da produção industrial e vai gerar o aumento do contingente das forças armadas, né? Então, por exemplo, começa a haver uma disputa muito forte entre Alemanha e Inglaterra pelos mercados mundiais e pelo, pelo primeiro lugar, digamos assim, dentro da produção industrial. Há uma rivalidade entre Alemanha e França, principalmente por conta de que, no processo de unificação alemã, a França perdeu um território importante, que é o território da Alsácia e da Lorena. E por que esse território é importante? Porque ele era rico em carvão e minério de ferro, dois produtos fundamentais para a indústria siderúrgica, certo? Havia rivalidades também do ponto de vista nacionalista, certo? E aí, essa rivalidade anglo-alemã, uma competição industrial e comercial, uma disputa por mercados. Como eu falei para vocês, havia essa rivalidade franco-alemã, ou seja, vai gerar aí a que a gente chama de revanchismo francês, ou seja, os franceses nunca vão se recuperar, certo, da perda considerada humilhante para os alemães. E aí vai se formar na França um sentimento nacionalista muito forte. E esse sentimento nacionalista muito forte da França vai se dar principalmente contra os alemães. E ao longo do final do século XIX para início do século XX vão se formando alianças militares, certo? Vão se formar uma série de alianças militares, que vão ser, na verdade, acordos econômicos, políticos e militares, que vai formar, certo? Que vai levar à formação dessas alianças entre diversos países rivais. Então, por exemplo, França e Inglaterra, elas eram rivais históricas. Só que elas tinham um inimigo comum, que era quem? A Alemanha. A França disputava com a Alemanha o território da Alsácia e da Lorena, certo? A Alemanha disputava com a Inglaterra o mercado consumidor, certo? E havia um processo aí da questão dos Balcãs. Já ouviram falar nos Balcãs? Península Balcânica? Pois bem, a gente pode dizer que o século XX começou e terminou nos Balcãs. Por quê? Era uma região altamente explosiva. Antes da Primeira Guerra Mundial, ocorreram duas guerras nos Balcãs. E qual era o problema dos Balcãs? Os Balcãs são uma região que ficam no sudeste da Europa. E essa região, durante muito tempo, foi dominada tanto pelo Império Russo, quanto pelo Império Turco-Otomano, quanto pelo Império Austro-Húngaro. Próximo ali de 1914, essa região, parte dela estava ainda dominada pelo Império Turco-Otomano. Tinha lá a Sérvia e a Croácia, que eram independentes, e a Bósnia, Herzegovina, a Albânia, eram ligadas ao Império Austro-Húngaro. A Sérvia queria, nesse caso, criar a Grande Sérvia, baseada no nacionalismo eslavo. Eles queriam criar a Grande Sérvia, ou pan-eslavismo. E a Sérvia queria ampliar o seu território. Só que para a Sérvia ampliar o seu território, a Sérvia precisava tomar um território que pertencia ao Império Austro-Húngaro. A Rússia era a grande nação eslava.
E a Rússia, digamos assim, era ligada à Sérvia, né? A Rússia era, digamos assim, aliada da Sérvia. E dentro da Sérvia criou-se um nacionalismo muito forte. E esse nacionalismo muito forte, exacerbado dos sérvios, acabou gerando um grupo terrorista chamado Mão Negra. E esse grupo terrorista chamado Mão Negra, ele contava com participação de importantes oficiais sérvios. E aí depois vocês vão ver por que eu estou falando dessa chamada, né, Mão Negra. Né? Então, olha o quadro que está se desenhando. Por um lado, disputas imperialistas, né, uma série de tensões e rivalidades envolvendo as maiores potências europeias da época, certo? Uma tensão aí entre Inglaterra, Alemanha e França, principalmente, e os movimentos nacionalistas. O pan-eslavismo, que queria construir uma grande união dos povos eslavos na Europa Oriental. O pan-germanismo, que era um sentimento nacionalista alemão, que queria agrupar dentro de um mesmo território todos os alemães, digamos assim, todos os territórios da Europa Oriental, onde viviam povos germânicos, por exemplo. A Áustria era uma região pertencente ao Império Austro-Húngaro que, do ponto de vista étnico, era formada por alemães. A região dos Sudetos, na antiga Tchecoslováquia, na região da Boêmia, também era formada por alemães étnicos. Certo? Uma série de outras regiões da Europa Oriental também possuíam alemães étnicos. Então, o pan-germanismo queria fazer, digamos assim, esse agrupamento de todos os germânicos em um mesmo território sob o domínio da Alemanha. E a questão do revanchismo francês, ou seja, os franceses queriam recuperar a Alsácia e a Lorena. A Itália tinha problemas, de um lado, com a França, e de outro lado, tinha problemas também com a Áustria-Hungria. Isso proveniente do seu processo de unificação. Então, se a gente pudesse definir aqui quais os antecedentes da guerra, ou seja, quais os motivos da guerra, a gente pode falar das disputas imperialistas e a gente pode falar dos movimentos nacionalistas. E como é que isso vai explicar, por exemplo, o processo de formação das alianças? De um lado, a chamada Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e, inicialmente, Itália. E, de outro lado, a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Né? E aí, o que gerava, digamos assim, essas alianças eram muito mais aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Porque, nesse caso, principalmente, por exemplo, a Alemanha tinha problemas com a Rússia. Certo? Por questões ligadas principalmente à Polônia e regiões do leste europeu. A Áustria-Hungria tinha problemas com a Rússia, principalmente com relação ao problema da Sérvia, já que a Rússia se tornava uma garantidora, digamos assim, dos direitos da Sérvia aos seus objetivos. Né? A relação da França com a Rússia tinha a ver principalmente com a rivalidade dos dois com a Alemanha. Certo? Então havia esse esquema intrincado. E para piorar, por exemplo, a situação, havia relações familiares entre esses elementos. Por exemplo, a família real britânica era de origem alemã. O imperador alemão Guilherme II, ele tinha uma mãe inglesa e ele era primo do imperador russo, Nicolau. E a esposa de Nicolau era inglesa. Ou era alemã, agora que eu perdi. Enfim, mas havia essa relação intricada entre
certo? Essas dinastias. Mas isso aí é um problema de menos. Mas o que eu quero que vocês aprendam bem é isso. Primeiro, os antecedentes e os motivos da guerra. Essas disputas, essas tensões e rivalidades entre as potências imperialistas, de um lado, e de outro lado, as tensões nacionalistas. Até porque o motivo inicial da guerra, o que foi chamado de estopim da guerra, se deu principalmente por um aspecto relacionado às questões nacionalistas. Certo? O estopim da guerra, aquilo que a gente diz, né? Qual foi o fato que motivou necessariamente a ida das nações para a guerra? Primeiro, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Quem era Francisco Ferdinando? Ele era herdeiro do trono austro-húngaro. Ele era o primeiro na linha de sucessão do trono austro-húngaro. E ele foi assassinado em Sarajevo. O que era Sarajevo? Sarajevo é a capital da Bósnia e que naquele momento pertencia ao Império Austro-Húngaro. E qual a questão da Bósnia? A Bósnia era um território habitado por bósnios muçulmanos e sérvios. E os sérvios, na sua tentativa de criar a Grande Sérvia, eles ambicionavam tomar conta, tomar posse do território, certo? Eles ambicionavam tomar posse do território bósnio. Ou seja, havia aí uma disputa entre a Áustria-Hungria e a Sérvia pelo território bósnio. A Mão Negra, como eu já falei para vocês, que era um grupo terrorista sérvio, com a participação, inclusive, de oficiais sérvios bastante importantes, certo? Bastante importantes. Isso fez com que digamos assim, as tensões e as rivalidades viessem à tona. Então, lembrem-se da política de alianças. Né? Ou seja, não foi a guerra que gerou a política de alianças, mas foi a política de alianças que gerou a guerra. Ou seja, a partir do momento em que o príncipe regente austríaco foi assassinado dentro do domínio em que austríacos disputavam com a Sérvia, isso acabou gerando o desencadeamento, né, o acionamento da política de alianças. Então, o que é que acontece? O arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado por Gravilo Príncipe, que era um estudante sérvio, né, membro desse grupo, a Mão Negra, e que lutava, nesse caso, pelos territórios que continham sérvios, ou seja, o pan-eslavismo. E aí, obviamente, a Sérvia utilizou isso como um pretexto para agredir a Sérvia. Ou seja, o herdeiro do trono inglês, do trono austríaco, foi assassinado por um sérvio. Isso acabou gerando a ativação da política de alianças. Então, assim, o que é que acontece? A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Rússia, que era aliada da Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. A Alemanha, que era aliada da Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia. E aí, depois, França e Inglaterra acabam, nesse caso, declarando guerra à Alemanha e também à Áustria-Hungria. Ou seja, o que vai acontecer aí é um efeito dominó. Né? O que vai acontecer aí é que esses dispositivos eles vão sendo acionados. E preste atenção, um país pequeno, relativamente pequeno, pouco importante diante das grandes nações, das grandes potências europeias no século XX, esse país pequeno ele vai ser aquele que vai acionar a política de alianças. Né? Ou seja, a Sérvia, ela, digamos assim, confiava que a Rússia
viria ao seu socorro, do mesmo modo que a Áustria-Hungria confiava que a Alemanha iria ao socorro da Áustria-Hungria, né? Ou seja, essa política de alianças ela vai sendo acionada e é ela que vai permitir com que o conflito se espalhe em cadeia por toda a Europa e depois, obviamente, por todo o mundo, né? Por que isso? Porque, na verdade, as potências coloniais envolveram as suas colônias na guerra, né? A França tinha batalhões formados por elementos das suas colônias, como os senegaleses, por exemplo. A Inglaterra possuía, né, divisões, batalhões, enfim, possuía tropas que eram formadas, por exemplo, por indianos, mas também por elementos dos seus territórios, dos seus domínios, né? Por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, África do Sul, né? Todos esses países entraram na guerra como aliados da Grã-Bretanha, certo? Como ex-domínios da Grã-Bretanha. Então, conflitos foram realizados, né, na Oceania, nas ilhas oceânicas, nas disputas entre as colônias dessas potências coloniais. Conflitos aconteceram também no Oceano Atlântico, aconteceram na África, e por isso que efetivamente a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra mundial, porque saiu dos limites europeus e se expandiram para a Ásia, para a Oceania e para a África, e também para o Oceano Índico, para o Oceano Pacífico e para o Oceano Atlântico. Então foi efetivamente a primeira vez que um conflito dessa magnitude aconteceu, certo? E aí a Primeira Guerra Mundial ela também significou a, a vigência, digamos assim, de uma guerra total. Por que uma guerra total? Porque todos os recursos dos países envolvidos eles foram destinados especificamente para o conflito. Não só recursos financeiros, mas recursos humanos, né? A gente pode dizer sem nenhum exagero que a guerra foi uma máquina de moer gente. E quando eu falo máquina de moer gente, eu não estou falando de maneira metafórica, certo? Eu estou falando de batalhas, simples batalhas onde morriam 100 mil homens de ambos os lados do conflito, né? Foi uma guerra onde todos os recursos tecnológicos foram colocados à disposição da morte. Todos os recursos tecnológicos foram colocados à disposição da matança, né? Então, por exemplo, o tanque de guerra, os navios encouraçados, que foram o principal representante, né, da corrida armamentista entre Inglaterra e Alemanha. Ou seja, eles eram verdadeiras fortalezas flutuantes. Né? Por que couraçados? Porque, de fato, esses navios eles eram cobertos por camadas e camadas de aço, certo? Que é representativo exatamente dessa nova tecnologia que simbolizou a segunda revolução industrial. A indústria química ela foi altamente utilizada porque gases químicos, principalmente o gás mostarda, foi utilizado, né, no campo de batalha. Eu esqueci o nome agora daquele negócio. Aparelhos incendiários, eu não sei o nome do instrumento, mas eram aparelhos incendiários. Né? Eram os indivíduos com tanque de gás, colocavam como se fosse uma mochila e chegavam na frente de batalha e jogavam aquele fogo nos seus inimigos. A metralhadora, né? Ou seja, a metralhadora era, não por acaso, em inglês, a metralhadora é machine gun, né? Machine gun, que é basicamente isso, lança-chamas, obrigado, uma coisa tão óbvia, lança-chamas, certo? A metralhadora é uma máquina de matar, uma verdadeira máquina de matar, né? A canhões cada vez mais poderosos, canhões cada vez mais potentes, né? Para você terem ideia, esse historiador aqui,
o Lawrence Soundhouse, ele vai falar que em uma única batalha da Primeira Guerra Mundial, gastou-se mais munição do que em toda a guerra russo-japonesa de 1904 a 1905, certo? A pergunta aqui de Alana: tiveram regras na guerra, não foi? Que duas delas não eram não atacar civis e não usar produtos químicos. Enfim, Alana, esse compromisso de não usar armas químicas, na verdade, ela só foi assinada, digamos assim, ao final da Primeira Guerra Mundial, certo? Entre os acordos, né, que ocorreram depois da Primeira Guerra Mundial, um deles foi definido que não se poderia usar armas químicas, principalmente o gás mostarda, que era um gás paralisante, né? E, de fato, não atacar civis, isso não foi respeitado, né? Nenhum dos exércitos, nesse caso, respeitaram essa regra. E foi uma outra coisa inovadora também na Primeira Guerra Mundial, já que até aí os exércitos eles se encontravam em campos de batalha. Eles iam lá, se encontravam no campo de batalha, batalhavam e voltavam para suas frentes, para a retaguarda. A Primeira Guerra Mundial ela foi inédita porque ela, de fato, inseriu todo o território num processo de combate. E, obviamente, nesse sentido, a população civil sofreu muito, até porque muitos locais resistiam ao exército invasor e aí se tornavam franco-atiradores, o que fez com que os exércitos invasores considerassem todo o aldeão que eles, todos os moradores das vilas e aldeias que eles invadiam, todas as cidades que eles invadiam, como potenciais atiradores. E o que é que eles faziam com isso? Eles acabavam massacrando aquela população, como forma de defesa, né? Como forma de autodefesa. Mas, de fato, eles não respeitaram nada disso. Então, nesse sentido, a Primeira Guerra Mundial ela lançou mão de todos os recursos tecnológicos e científicos à disposição naquele momento. Tanques, armas cada vez mais sofisticadas, metralhadoras, navios cada vez maiores, mais pesados e mais armados, e o avião. O avião passa a ser utilizado primeiro como um instrumento de reconhecimento das posições dos inimigos e depois como um elemento fundamental, certo, do ataque ao adversário, principalmente destruindo estações de rádio, estações de gás, estações e linhas férreas, já que as linhas férreas eram importantíssimas. Os submarinos também, Paula, isso, exatamente. Era uma inovação fundamental e foi indiscriminadamente utilizado pelos alemães, certo? Principalmente para impedir recursos e suprimentos vindos dos Estados Unidos para os aliados. Os alemães utilizaram muito, né, os submarinos. E assim, os comboios, né, as tropas, elas eram deslocadas principalmente via linha férrea. Né? E aí, um dos objetivos dos aviões era exatamente destruir as linhas férreas para impedir a movimentação rápida, certo, das tropas em luta. Então, foi uma larga utilização, certo, desses recursos. Né? E aí, assim, é tanto que pós Primeira Guerra Mundial vai aparecer uma série de críticas ao racionalismo, uma série de críticas ao cientificismo e uma série de críticas à ideia de progresso, porque até 1914 um dos elementos que pode definir o antes 1914 de Belle Époque é exatamente essa crença ilimitada no futuro, produzida principalmente pela ciência. E aí os recursos científicos eles foram largamente utilizados para a matança, né? Esses recursos eles foram largamente utilizados para destruir milhões de vidas, não só de soldados, mas também de civis. Né? Então, na verdade, o pós-Primeira Guerra Mundial também vai ser representado por uma descrença nessa ciência, digamos assim. Né?
Então, assim, a guerra ela teve algumas fases. A primeira fase ela foi entre 1914 e 1915, marcada pela movimentação das forças e marcada principalmente pela ofensiva da Alemanha sobre a França, né? Logo após o momento em que a guerra ela foi deflagrada, em que o conflito foi deflagrado, a Alemanha se viu diante de um dilema. Se vocês perceberem, a Alemanha está no meio da Europa. E ela estava em guerra tanto contra a Rússia, que estava a leste, quanto contra a Alemanha contra a França e Inglaterra, que estavam a oeste. Então a Alemanha teria que lutar em duas frentes. Então o plano da Alemanha era o seguinte: fazer um ataque arrasador na França logo de uma vez, para eliminar a França via Bélgica. E por outro lado, a partir do momento em que a França estivesse arrasada, concentrar todos os seus esforços para destruir a Rússia. Então, esse primeiro momento ele foi marcado, essa primeira fase, de 14 a 15, por essa rápida movimentação das forças e pela ofensiva da Alemanha à França. É tanto que um dos principais teatros da guerra foi exatamente o território francês. E aí a França acabou, né, digamos assim, rechaçando algum desses ataques e criando-se uma espécie de equilíbrio de forças. A segunda fase foi a chamada Guerra de Trincheiras, que foi uma guerra de posições e que foi um período marcado pelo intenso desgaste das tropas. Então, criou-se quilômetros e quilômetros de frente de batalha, quilômetros e quilômetros de trincheiras, certo? Que efetivamente garantia, né, que nenhuma das duas forças avançassem. Né? As trincheiras eram imensos buracos, né, cavados com sacos de areia, enfim, e arames farpados, que impediam que o inimigo avançasse. Então, todos os dois acabavam ficando um frente a frente. Só que nenhum dos dois tinha condição, nesse caso, de avançar significativamente para conseguir ganhar terreno do adversário. Essa segunda fase ela durou de 1915 a 1917. E as trincheiras eram um verdadeiro inferno na Terra. Né? Porque os relatos dos soldados dão conta de que eles conviviam com ratos, com piolhos, baratas, corpos em decomposição, e o frio e a umidade extrema daqueles espaços. Né? Então, isso dava uma condição subhumana, certo? Para aquelas pessoas que viviam. Né? Além disso, uma espécie de doença, né? Eles chamavam de pé de trincheira, que é porque os pés ficavam muito tempo calçados em botas e molhados, certo? Aquilo ali gerava fungos, bactérias, e muitas vezes os pés dos próprios soldados era preciso serem amputados. Ou seja, a vida nas trincheiras era um verdadeiro inferno. Além disso, o dano psicológico na cabeça nos soldados era irreversível. Né? O dano psíquico ali era irreversível, porque você convivia diariamente com mortos, e mortos em decomposição, muitas vezes, que não tinha condição de... Esses mortos não tinham condição de serem enterrados e ficavam em decomposição, sendo comida de rato, e os ratos bem alimentados e cresciam, enfim. Era uma situação verdadeiramente catastrófica. E a terceira fase aconteceu entre 1917 e 1918, que foi quando os Estados Unidos entraram na guerra, em abril de 17, e a Rússia, que enfrentou a Revolução, acabou assinando o Tratado de Paz, o chamado Tratado de Brest-Litovsk, com a Alemanha. Certo? Os Estados Unidos foram fundamentais para a guerra, primeiro porque eles mantiveram uma relativa situação de neutralidade, porque os Estados Unidos, digamos assim, eles financiaram com empréstimos os aliados e forneceram armamentos, munições e suprimentos para as tropas aliadas. E em 17, depois de uma série de ataques dos submarinos alemães aos navios norte-americanos, eles acabaram entrando na guerra, certo?
E aí eles tinham uma reserva imensa de pessoas que poderiam entrar na guerra, certo? Então, assim, como eu falei para vocês, a guerra foi um grande moedor de gente. Por quê? Porque a Alemanha, quando acabou a guerra na Rússia, com a Rússia, trouxe todo o seu contingente para a frente ocidental. Os britânicos e franceses já estavam com um processo, né, de perda de capacidade de renovar as suas tropas, e os Estados Unidos vieram, digamos assim, com uma capacidade quase inesgotável de renovar os seus soldados. Então, é um cálculo macabro, é um cálculo sombrio, mas os chefes militares dos aliados, de Inglaterra, França, Estados Unidos, eles não se importaram em despejar soldados e soldados nos campos de batalhas, porque eles tinham uma reserva quase inesgotável, digamos assim, com os soldados norte-americanos, que ao final do conflito tinham mais de 1 milhão de homens nos campos de batalha europeus. Certo? Então, foi basicamente isso. Né? E aí eles ganharam a guerra porque eles tinham uma superioridade numérica bastante grande. O Brasil, na verdade, ele participou da Primeira Guerra Mundial com uma divisão marítima, servia de patrulhamento do Oceano Atlântico. Né? Mas pelo menos foi, tirando Estados Unidos e Canadá, foi no país da América que participou da guerra. Mas assim, com 1 ou 2 navios no máximo, né? E com algum serviço de enfermagem também. Isso foi importante. Então, assim, eu já falei das fases, mais do que isso são detalhes, certo? Que eu não vou me ater, porque já está chegando a 1 hora de live e pode ficar muito cansativo. E assim, uma coisa importante é que nos momentos iniciais, certo? Houve uma grande empolgação popular pela guerra, ou seja, as pessoas queriam a guerra, né? As pessoas tinham interesse na guerra, as pessoas ficavam entusiasmadas com a guerra. E em muitos países onde eles perderam, as pessoas ficaram revoltadas porque acabaram com a guerra. Né? As pessoas, na verdade, a forma como a guerra foi lutada, a forma como a guerra foi travada, na verdade, é, só valia tudo ou nada. Né? Não havia aí a possibilidade de uma paz negociada. Eles estavam lutando de fato pelo tudo ou nada. E as pessoas de fato, né, acabaram, né, buscando a vitória total. Ou seja, numa guerra total, só era possível uma vitória total. Outros povos, né, outros grupos também, outros países entraram na guerra. Por exemplo, o Império Turco-Otomano acabou entrando na guerra do lado da Tríplice Aliança e lutou principalmente contra a Rússia em disputa de territórios nos Cáucasos. Então, havia os chamados pacifistas, né, aqueles que não queriam a guerra, principalmente os grupos que dominavam as associações de trabalhadores. Né? E naquele momento, ser contra a guerra era ser antipatriótico. Ser contra a guerra era passível de prisão, porque era considerado traição à pátria. Né? Ou seja, ficar contra a guerra, nesse caso, era ficar contra a pátria. Mas havia um apoio maciço, digamos assim, inclusive entre os próprios operários. Né? No campo de batalha, apesar das censuras de Lenin, de Rosa Luxemburgo e outros líderes socialistas, a grande maioria dos operários foram para a guerra e quiseram ir para a guerra. Muitos estudantes, muitos intelectuais, muitos acadêmicos acabaram indo para a guerra. Ou seja, havia uma cultura de guerra naquele momento. Havia uma cultura de exaltação, né, do militarismo, né, do belicismo. Né? E aqueles que ficaram contra, muitos deles foram presos, porque estavam fazendo propaganda contrária a, digamos assim, aos esforços de guerra do país.
Cadê? Então, assim, a fase final da guerra, né, que foi entre 1917 e 1918, ingleses, franceses e americanos desferiram sucessivos golpes sobre as divisões alemãs que já não conseguiam apresentar resistência. O Império Austro-Húngaro ele era débil, não conseguiu resistir muito tempo, né, então a Alemanha lutou praticamente sozinha. E ao final da guerra acabou sendo derrotada. Né, em Berlim e demais cidades, multidões acabaram realizando uma série de protestos contra o Kaiser e a velha monarquia alemã acabou de existir, né, deixou de existir. E a Inglaterra, a Alemanha vai ter a seguinte consequência. A Rússia precisou sair da guerra, ou melhor, saiu da guerra por causa da Revolução. Né? Em 17, durante uma série de problemas que a gente vai ver mais na frente, quando for o tema, né? Fizeram com que a Rússia saísse da guerra por conta da Revolução. A Alemanha viveu um momento em que, consequentemente, perdia no campo de batalha e internamente estava sofrendo um processo também de revolução. As populações internas, digamos assim, a chamada frente interna na Alemanha, acabou se convulsionando e entre 1918 e 1919, a Alemanha vai sofrer também, vai passar por um processo de revolução. Então, Alan, exatamente. A Primeira Guerra Mundial ela foi importante para as mulheres, primeiro porque foi depois da Primeira Guerra Mundial que em muitos países o voto para as mulheres foi aceito, né, foi empreendido, e as mulheres também ganharam espaço no mercado de trabalho, principalmente naquelas indústrias voltadas para a produção da guerra. Certo? Então, esse foi um elemento importante que você acabou lembrando. Certo? Ou seja, a Primeira Guerra Mundial foi importante para que as mulheres conquistassem um espaço importante no mercado de trabalho e também na participação política. Desde o início do século XX, as mulheres buscavam o sufrágio. Alice, vamos dizer que foi positivo. A guerra nunca é algo positivo, né? Mas vamos dizer que sim, ou seja, na verdade foi uma circunstância da guerra, né? Porque se você pensar, a França, a Inglaterra, a própria Alemanha, esses países eles perderam parte importante da sua população economicamente ativa. Entende? Ou seja, os homens em idade produtiva morreram aos milhões. Os homens em idade produtiva morreram aos milhões. Então, uma geração inteira de jovens produtivos. Sim, eu entendi o que você falou, é isso mesmo, Alan, ou Alice. Então, assim, uma geração inteira, aos milhares, morreu. Quem não morreu, muitos dos que não morreram, ficaram aleijados. Quem não ficou aleijado, ficou sequelado. Teve gente que não conseguiu se recuperar, teve gente que não voltou para a vida civil, mas não conseguiu se adequar à vida civil. O famoso estresse pós-traumático. Né? As pessoas voltavam com uma afasia. O que é afasia? A desgraça era tão grande no campo de batalha que eles não conseguiam verbalizar aquilo que eles viram. Ou seja, era um terror tão imenso que não tinha palavras no vocabulário deles que pudesse exprimir e expressar aquilo que eles viram. Então você vai ter milhões de pessoas que deixaram, que morreram, mais uns outros milhões improdutivos para a sociedade. E aí as mulheres acabaram, não à toa, a primeira onda do movimento feminista, ela vai surgir exatamente na década de 20. O sufrágio universal, a luta pelo sufrágio na Inglaterra, por exemplo, vai ser do início do século.
mas o movimento organizado do feminismo, organizado do feminismo, chamada primeira onda, vai vir exatamente pós Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a primeira onda de um movimento organizado pela libertação das mulheres, pela igualdade das mulheres, vai se dar exatamente na década de 20. Então, Paula, o final da Primeira Guerra Mundial permitiu alguns avanços. Né? A psicologia, com certeza, porque passou-se a estudar de maneira muito mais profunda digamos assim, as consequências da guerra, digamos assim, principalmente daqueles que foram para a guerra, principalmente daqueles que lutaram na guerra. Isso foi muito importante. E aí a questão da medicina, né, principalmente em lidar com as bactérias, com os fungos, em lidar com a necessidade da cirurgia. Foi amplamente utilizada a morfina, por exemplo. Muitos ex-combatentes saíram viciados em morfina, porque, por exemplo, um estilhaço de granada, porque o problema da granada são dois. Um é a explosão, que causa um choque, que gera problemas físicos e psicológicos, e outro caso são os estilhaços. Um estilhaço de uma granada no abdômen do indivíduo deve ser uma dor inimaginável. Para passar essa dor só com morfina. E a morfina tinha que ser administrada, porque senão os caras não aguentavam de dor. E muitos soldados saíram da guerra viciados em morfina. E isso a gente fala da Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial foi muito pior, do ponto de vista das perdas humanas. Né? Mas, enfim, então os Estados Unidos entraram num conflito, isso foi decisivo, porque gerou esse desequilíbrio de forças, como eu falei para vocês, e a Alemanha não tinha forças para sustentar, né, esse conflito. Né? E o final da guerra, porque a desgraça estava pouca, porque os problemas estavam poucos, ao final da guerra, muitos soldados passaram a morrer de um tipo específico, principalmente soldados norte-americanos. Começaram a sofrer esses sintomas nos Estados Unidos e chegaram na Europa e espalharam esses sintomas. E milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram. Muito mais pessoas do que, inclusive, na guerra. Que é a chamada gripe espanhola. Se o efeito positivo da guerra foi a emancipação, o início da luta pela emancipação das mulheres, a guerra também gerou uma grande pandemia. Olha só, gente, pandemia, exatamente a gripe espanhola. A pandemia da gripe espanhola encontrou um terreno fértil exatamente aonde? Nas trincheiras. Né? Ou seja, os soldados pegavam a gripe, ficavam nas trincheiras ou ficavam nos batalhões na retaguarda, e aquilo ali ia se disseminando, e os soldados voltavam para casa, e uma coisa e eles iam disseminando a transmissão, e por conta da guerra, a imprensa estava censurada, e não podia ser, digamos assim, publicado os efeitos da pandemia. E sabe por que gripe espanhola? Certo? Sabe por que gripe espanhola? Porque eram jornais espanhóis que não estavam na guerra que começaram a tornar públicos os efeitos da doença. Mas um centro importante de difusão da gripe foram exatamente as tropas dos Estados Unidos, que eles ficavam confinados nos locais de treinamento, tinham muitos momentos de deslocamentos, isso dentro dos Estados Unidos, iam para casa antes da viagem, né? E isso tudo ia gerando o contágio e a contaminação. E depois eles levaram essa gripe para a Europa. Foram milhões de mortos. Como eu falei, foram mais mortos do que, inclusive, na própria guerra. E essa gripe, olha só, gente, a gente está falando de uma pandemia lá no início do século XX. Durou 2 anos. Foram surtos que iam acontecendo. Foram 3 ondas, mais ou menos.
uma onda em 18, uma onda em 19 e uma onda em 20. Certo? Então foram 2 anos em que essa pandemia matou milhões de pessoas. Inclusive matou um presidente no Brasil, o Rodrigues Alves. Morreu exatamente por conta da gripe. Certo? Assim, a guerra também foi responsável pelo primeiro genocídio da história moderna. O Império Turco Otomano, ele dominava uma região que hoje faz parte da Ásia Menor, da Turquia e do Oriente Médio. Entre os povos que os turcos dominavam estavam os armênios. E os armênios foram mortos aos milhões pelos turcos durante a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1915. Então, o primeiro genocídio de um povo por outro povo durante uma guerra não foi necessariamente o genocídio judeus, o genocídio que os nazistas perpetraram contra os judeus, mas o genocídio armênio pela Turquia, certo? Então, assim, a guerra acaba em 18, e aí se estabelecem o armistício, ou seja, a assinatura do acordo de paz. E aí, o que a gente sabe é que dos resultados da Primeira Guerra Mundial contribuíram para, digamos assim, outros problemas ao longo do século XX. Então, a primeira coisa foi que a Alemanha foi considerada a culpada pela guerra. A Alemanha foi considerada a culpada pela guerra. E porque a Alemanha foi considerada a culpada pela guerra, ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que definia suas obrigações. Então, o Tratado de Versalhes impôs uma série de obrigações para a Alemanha. O Tratado de Versalhes, na verdade, impôs condições consideradas humilhantes pelos alemães. Então, assim, entre os resultados da guerra para a Alemanha, foi que muitos ex-combatentes se sentiram traídos pelo governo que assinou o Tratado de Paz. O momento final da guerra se deu entre o início e mais ou menos outubro de 1918, entre fevereiro e 18. Foram 8 meses de batalhas decisivas. E os alemães, eles não tiveram sua linha de defesa rompida, mas eles foram sendo empurrados para o território alemão. Muitos soldados alemães, muitos oficiais alemães consideravam que a Alemanha não perderia a guerra. E consideraram uma traição, os seus líderes terem assinado o Tratado de Paz. E muitos desses que ficaram revoltados com a assinatura do Tratado de Paz, eles vão formar fileiras em partidos de direita e de extrema direita. Entre eles, muitos daqueles que formaram fileiras no partido nazista. O próprio Hitler estava entre aqueles que consideravam a assinatura do Tratado de Paz uma traição contra a Alemanha. Por exemplo, um dos líderes alemães que estavam no processo de assinatura do Tratado de Paz foi assassinado por líderes, por membros de grupos de extrema-direita na Alemanha, 2 anos depois. O tratado foi assinado em 19 e esses grupos, e esse indivíduo, Erzbert, ele acabou sendo assassinado em 1921, exatamente por membros dos grupos de extrema-direita na Alemanha. Muitos ex-soldados saídos da guerra formaram as Freikorps. Esses Freikorps eram milícias de extrema-direita, certo? Que, entre outras coisas, foram utilizados para abafar os movimentos revolucionários que varreram a Alemanha entre 18 e 19 e assassinaram líderes socialistas como Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. E esses grupos, eles são seus precursores do nazismo na Alemanha. Assim como na Itália, ex-combatentes, não satisfeitos com o resultado do Tratado de Versalhes, também formaram fileiras no Fácio de Combatimento, que vai dar origem ao partido nazista, fascista na Itália.
Embora a Itália tenha mudado de lado da guerra em 1915, a Itália entrou do lado da Tríplice Aliança e em 1915 mudou para o lado da Tríplice Entente. Certo? Então, são resultados da guerra. Mas, enfim, o que é que a Alemanha perdeu, digamos assim, com o Império, o Tratado de Versalhes? A Alemanha teve que restituir a Alsácia e a Lorena à França. Teve que ceder as minas de carvão da região do Sarre à França por um prazo de 15 anos. Teve que ceder as suas colônias, seus submarinos e seus navios mais modernos para a Inglaterra, a França e a Bélgica. Certo? A Inglaterra, a França e a Bélgica. Eles acabaram sendo os alemães. Perderam suas possessões em África, perderam suas possessões na Oceania, e todos os seus submarinos foram entregues à Alemanha, ou à França e à Inglaterra. E, além disso, seus navios de guerra tiveram que ser também entregues à Alemanha e à Inglaterra. A Alemanha só foi permitida ficar com os navios mais obsoletos e mais velhos. Teve que pagar uma dívida para os vencedores numa quantia de 33 bilhões de dólares, uma quantia considerada impagável. Teve que reduzir o seu poderio bélico, ou seja, a Alemanha foi proibida de produzir armas e foi proibida também de ter força aérea. Certo? Além disso, a Alemanha teve seu exército reduzido ao número de 100 mil homens. Para você ter ideia, numa batalha, a Alemanha tinha esse número de soldados, em grande parte, a depender da batalha, da Primeira Guerra Mundial. E aí a Alemanha foi proibida de ter um número superior a esse número. Certo? Além disso, a região da Renânia, que era uma região na fronteira com a França, essa região teve que ser desmilitarizada. Ou seja, essa região não poderia ter ali nenhum tipo de força militar. E parte da região do Sarre, em que a Alemanha tinha que ceder sua produção de carvão para a França, também foi ocupado militarmente por França e Bélgica. Ou seja, a Alemanha foi considerada a culpada pela guerra e, portanto, foi punida por isso. Certo? A Alemanha foi punida por isso. Então, vamos falar aqui agora das consequências da guerra. Só outra questão. A guerra foi responsável pelo fim de 4 impérios na Europa. O fim do Império Russo, o fim do Império Austro-Húngaro, o fim do Império Alemão e o fim do Império Turco-Otomano. O fim desses impérios acabou gerando a formação de novos países que nunca haviam existido antes. Por exemplo, a Tchecoslováquia, formada por territórios da Áustria e formado por territórios e população da Hungria. A Polônia foi formada por partes do antigo Império Russo, do antigo Império Austro-Húngaro e do antigo Império Alemão. Além disso, a Alemanha foi dividida ao meio pelo chamado Corredor Polonês para abrir espaço na região da Prússia Oriental, para que a Polônia tivesse uma saída para o mar. Outros países que apareceram nesse momento foi a Iugoslávia. A Iugoslávia foi um país formado pelos estados eslavos do sul da Europa, capitaneados pela Sérvia. Então, a Iugoslávia era formada pela Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Eslovênia e Croácia, e pela região do Kosovo. A Finlândia também digamos assim, se tornou independente do território tirado do antigo Império Russo. Os chamados países bálticos, Lituânia, Estônia,
Letônia, Estônia e Lituânia. Certo? Foram países que também se formaram pós Primeira Guerra Mundial. Isso só da Europa. Além disso, com a desintegração do Império Turco-Otomano, as suas possessões no Oriente Médio ficaram sob a tutela de Inglaterra e França. Isso é, digamos assim, uma das raízes dos distúrbios, digamos assim, das confusões políticas que acontecem no Oriente Médio até hoje. Né? Então, eles formaram ali a Jordânia, o Iraque, a Arábia Saudita formou-se a partir daí, Líbano, Síria. E uma questão importante é a ocupação da Palestina, que a partir do final da Primeira Guerra Mundial começou a receber uma leva de imigrantes judeus saindo da Europa, certo? A partir da permissão da Inglaterra. E isso vai gerar, digamos assim, a base para os conflitos posteriores aí entre Israel e Palestina, certo? Vai haver problemas, por exemplo, em relação à estabilidade política do Iraque, já que o Iraque foi formado a partir de uma coxa de retalhos formado por curdos, muçulmanos xiitas e muçulmanos sunitas, certo? E aí algumas outras consequências, né? O declínio da Europa. Né? A Europa foi duramente atingida pelo conflito nas suas áreas agrícolas, industrial e no comércio. Isso gerou, né, a ascensão dos Estados Unidos. Por que a Europa vai sofrer o declínio? Porque ela vai perder parte significativa da sua população economicamente ativa e seus campos e parques industriais vão ser afetados pela guerra, porque a guerra aconteceu exatamente na Europa. Os Estados Unidos vão sair, por exemplo, da posição de maior ou de um dos maiores devedores do mundo para um dos maiores credores do mundo, já que grande parte dos aliados teve seu financiamento de guerra a partir de empréstimos tomados dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos começam a ascender como grande potência mundial, posição que vai se consolidar após a Segunda Guerra Mundial. Né? Nesse caso, a intensificação dos problemas que contribuíram para a implantação do socialismo na Rússia. Né? A raiz, digamos assim, o embrião daquilo que vai acabar fomentando a construção de regimes autoritários, principalmente na Itália e na Alemanha. Certo? A morte do número de homens 2 vezes maior do que em todas as guerras que aconteceram, de 1790 a 1913 juntas. Né? E os soldados da Tríplice Entente foram os mais atingidos. De cada 100 soldados mortos, 63 pertenciam às forças da Entente. Certo? E o número de civis dos mortos nas áreas atingidas pela guerra acabou gerando cerca de 5 milhões de mortos, aproximadamente. Esse número varia de autor para autor. Certo? E aí, fome, doenças, falta de abrigo, como eu já falei, a principal dessas doenças foi a proliferação da gripe espanhola, que acabou gerando a pandemia há 100 anos atrás. Certo? Custou aí aproximadamente 337 bilhões de dólares. Isso só com gastos diretamente, né, da guerra, foram 186 bilhões de dólares. Né? Então, muitas cidades se viram destruídas. Né? Enfim, foi um momento de destruição completa. Né? E aí, depois disso, como eu falei para vocês, a gente já foi destrinchando ao longo da aula algumas dessas principais consequências da guerra, né? O avanço das mulheres, né? Um certo movimento irracionalista contra a ciência, isso se deu principalmente também na literatura, né? Na filosofia, né? A formação de novos países, e assim, o mundo do século XX e desse início do século XXI foi fomentado exatamente a partir da Primeira Guerra Mundial. Vou citar aqui alguns fatores. Não sei se vocês lembram, vocês não devem lembrar, porque vocês não sei, eram nascidos ou se já leram sobre isso, mas o final da década de 90 foi marcado por uma série de conflitos na região dos Balcãs. Guerras da Croácia,
principalmente na desintegração da Iugoslávia. Então, a guerra ela se iniciou na região dos Balcãs, quando o príncipe austríaco foi morto na Bósnia por um sérvio. E isso desencadeou a política de alianças que deu origem à Primeira Guerra Mundial. E isso acabou gerando... O resultado disso, por exemplo, foi a formação da Iugoslávia. Outro resultado disso foi a formação da Tchecoslováquia. Um dos movimentos que levaram ao estopim da Segunda Guerra Mundial foi a invasão que Hitler fez da região dos Sudetos, que era uma região onde a maioria era formada por alemães étnicos. Um outro estopim da Segunda Guerra foi a invasão da Polônia, já que a Alemanha queria recuperar os territórios perdidos depois do Tratado de Versalhes. Há um elemento que eu esqueci também. A Áustria, que era um país formado etnicamente por alemães. Ou seja, a Áustria era um país, uma pátria alemã. E a Áustria foi proibida pelo Tratado de Versalhes de se juntar à Alemanha. Ou seja, existiam elementos austríacos que advogavam por uma união entre Alemanha e Áustria. Ou seja, da Áustria ser incorporada pela Alemanha, chamado Anschluss. Não sei se vocês lembram, mas Hitler ele era austríaco, certo? E os três, percebam, que os três dos principais movimentos de Hitler que geraram o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial se deram a partir de consequências da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, Hitler estabeleceu Anschluss, ou seja, anexou a Áustria. Hitler invadiu a Tchecoslováquia, foi um país formado pós-Primeira Guerra Mundial de terras tomadas do Império Austro-Húngaro. E Hitler invadiu a Polônia, formada principalmente por territórios também tirados do território do Império Alemão, e, além disso, fez com que a Alemanha ficasse dividida ao meio, no chamado Corredor Polonês. Depois, vê no Google, gente, um mapa aí da Europa, antes e depois da Primeira Guerra Mundial, para vocês verem a mudança das fronteiras e a formação desses novos países. Certo? Então, esse é um elemento fundamental. A Iugoslávia, que foi formada de maneira artificial durante a partir da Primeira Guerra Mundial, e que teve uma estabilidade relativa até o início da década de 90, se desintegrou completamente, se esfarelou com guerras internas. Né? Depois vocês procuram aí a guerra nos Balcãs na década de 1990. E aí, por isso que Hobsbawm, mais uma vez aqui, vai dizer que o século XX começa e termina a partir de elementos provocados pela Primeira Guerra Mundial. Um outro professor meu, o professor Paulo, ele fala exatamente isso também, que a guerra ela se inicia, que o século XX se inicia e se finda na região dos Balcãs. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar para vocês. Então é isso. Assim, os conflitos, né? Outra coisa que eu estava falando, os conflitos no Oriente Médio, grande parte deles se dão por questões da dominação arbitrária que França e Inglaterra fizeram desses territórios. Né? E aí o principal deles é o conflito palestino-judaico, né? Na região do Oriente Médio. Esse início vai se dar exatamente ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando os ingleses que tutelaram a região começam a permitir que judeus partam para aquela área. E como é uma região estreita, pequena, começa a haver uma disputa óbvia por uma série de terras agricultáveis, água e tudo mais. Mas eu vou ficar por aqui, o número da assistência já está caindo. Vocês têm perguntas? Dúvidas? Questões? E aí, o que acharam? A gente pode repetir essa possibilidade de aula de novo, porque aí eu já vou adiantando os assuntos para vocês.
Então, vocês têm dúvidas sobre o tema? Então, gente, não havendo dúvidas nesse momento. Ah, Alice Firmo perguntou aqui. Se o Tratado de Versalhes não tivesse existido, a Segunda Guerra poderia ter sido evitada? Olha só, sobre o Tratado de Versalhes, ele não foi uma unanimidade, certo? Britânicos e norte-americanos não aceitaram de início a dureza, digamos assim, daquelas propostas, né? Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, antes da assinatura do Tratado de Versalhes, ele tinha estabelecido os chamados 14 pontos. A partir desses 14 pontos é que foram estabelecidos alguns das diretrizes e parâmetros, certo, para o estabelecimento do acordo de paz. O Tratado de Versalhes, na verdade, ele é só o acordo de paz entre as potências aliadas e a Inglaterra e a Alemanha. Cada uma das outras nações envolvidas, né, a Bulgária, a Áustria-Hungria, né, esses países eles tiveram outros tipos de tratados. E assim, o Tratado de Versalhes ele foi meio que uma imposição da França. A França queria basicamente, de fato, uma vingança. Até porque grande parte dos acontecimentos da guerra ocorreram em território francês. Então era como se fosse uma forma da França, da Alemanha, ressarcir a França pelos prejuízos sofridos pelos franceses. Né? Agora sim, falar de que se ele tivesse existido, ele seria evitado é bem difícil, sabe, Alice? Porque, na verdade, não só o tratado, né? Mas aí uma outra coisa, você vai fazendo a pergunta, eu vou lembrando. Um outro aspecto que vai acontecer depois da guerra vai ser a formação da Liga das Nações, certo? Que foi uma espécie de organismo internacional que visava arbitrar os conflitos futuros entre as nações. Só que essa guerra, essa Liga das Nações, ela não teve muita efetividade porque os Estados Unidos ficaram fora. Embora tenha sido o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que teve a inspiração para a formação da Liga das Nações, mas o Congresso americano votou contra a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações, porque não concordaram, olha só, o tratado, o Congresso norte-americano não concordava com o Tratado de Versalhes e por isso não aceitou a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. A Rússia soviética também ficou de fora e a Alemanha também fica de fora, ou seja, 3 países fundamentais ficaram de fora da Liga das Nações. A gente não pode fazer aqui um exercício de futurologia do passado, certo? Mas, digamos assim, os próprios desdobramentos da guerra se deram, eu acho que independente ou não da assinatura do tratado. Ou seja, Hitler, ascendendo ao poder, ele possivelmente teria tido as atitudes que teve, independente do Tratado de Versalhes. O que interessa é que ele usou o Tratado de Versalhes como uma desculpa muito importante para tomar as atitudes que tomou, certo? Mas assim, a questão é que o Tratado de Versalhes ele vai se tornar exatamente isso, né? Uma tentativa, um sintoma de uma vingança da França contra a Alemanha. Primeiro, né, pelo que a Alemanha, pela derrota que a Alemanha infligiu à França em 1871. Percebam que é o seguinte, a França nunca ganhou da Alemanha, pelo menos as 3 últimas guerras. A França perdeu em 1871, ganhou a Primeira Guerra Mundial, principalmente pelo auxílio da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, e na Segunda Guerra Mundial passou praticamente o tempo todo
dominada pelos nazistas. Certo? Então, assim, perto da Alemanha, a França penou bastante. Então, o Tratado de Versalhes foi exatamente uma tentativa de vingar a França contra a Alemanha. Né? E é tanto que parece que os caras aprenderam mais ou menos a lição depois da Segunda Guerra Mundial. Tentaram criar um organismo internacional que viesse, de fato, resolver essas questões, o que não deu muito certo, por conta exatamente das características do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Mas aí já é uma outra história. Mas grande parte dos problemas do mundo do século XX foram plantados exatamente na Primeira Guerra Mundial. Por isso que é um tema tão importante e que as pessoas não dão tanta importância, porque ficam mais preocupadas com a Segunda Guerra. Mas não se entende a Segunda sem entender a Primeira. Tanto que o próprio outro, que eu sempre é das minhas referências favoritas para trabalhar as guerras, ele vai falar que, na verdade, existiu apenas uma grande guerra, de 14 a 45. O entre guerras, na verdade, foi um momento de preparação, né, ou de redefinição das forças, mas que acabou desembocando mesmo na continuação do conflito. E, para finalizar aqui, a guerra ela significou também um momento fundamental de revolução. A guerra engendrou a Revolução Russa, engendrou uma Revolução Alemã, engendrou uma revolução na Hungria, engendrou os chamados Anos Vermelhos na Itália. E exatamente essa onda revolucionária que varreu a Europa, e aí só para continuar respondendo sua pergunta, Alice, esses anos revolucionários que varreram a Europa entre 18 e 20, eles foram importantes para a reação, né? A partir deles é uma reação da extrema direita. Parte da explicação para a emergência dos regimes fascistas e nazistas vai ser exatamente uma reação a essa onda revolucionária que varreu a Europa pós Primeira Guerra Mundial. Beleza, gente? Ficamos certos assim. A gente acerta os detalhes da próxima live pelo grupo. Beleza? Ou outra dúvida? Então, até a próxima. Aí eu marco no grupo aqui e preparo a próxima live, beleza? A próxima live vai ser sobre... Passou o tempo todo já praticamente só falando história geral. A gente vai entrar agora em História do Brasil com a Primeira República. Grande abraço e até a próxima. Valeu!